Guga Noblat e Paulo Figueiredo tiveram um novo embate sobre a questão da censura. Guga tentou justificar o que está acontecendo e não deu muito certo. Paulo Figueiredo perdeu a paciência com ele e a situação ficou fora do controle. O tempo fechou, hein? Acho que o correto era você aguardar, porque de fato a lei, ela proíbe, o artigo 9 da lei eleitoral diz que a utilização na propaganda eleitoral de qualquer modalidade de conteúdo, inclusive vinculado por terceiros, pressupõe que o candidato tenha verificado que aquela informação está correta. Eles vão em cima disso para dizer que vai ser uma propaganda pró-Bolsonaro. Até o Monark fala, estão querendo retirar o que é a favor do Bolsonaro. Até ele pressupõe que vai ser favorável ao Bolsonaro, mas a gente não sabe. O correto é a gente esperar ir ao ar e a gente avaliar. E aí a Justiça Eleitoral, realmente notando que há informação que está sendo julgada como mentirosa e que durante o processo eleitoral pode tumultuar, se ele notar depois, em colegiado, discutir isso e chegar a uma decisão, é uma coisa. Agora, você simplesmente, antes de sair, fazer isso, vira um tiro no pé, porque o próprio TSE vira alvo de críticas e passa a ser o foco do debate. Paulinho. Não é isso que a lei diz, pô. Não é isso que a lei diz. A lei regula propaganda eleitoral. E estou falando aqui de propaganda eleitoral. Eu não vou chamar ninguém de energúmeno aqui hoje, pelo menos eu não pretendo. Porque mas, não assim, pode, o TSE não deixa. Por enquanto o TSE deixa, desde que não seja um ministro da corte. Mas assim, quando eu uso o adjetivo, quando eu uso um adjetivo, eu não estou usando esse adjetivo como xingamento, simplesmente. Eu uso como descrição da realidade. A palavra energúmeno, a origem dela, tem a ver com uma pessoa sob possessão demoníaca. E daí você diz que a pessoa está desequilibrada, está com paixão, está com alguma obsessão, não consegue raciocinar direito. É isso que é uma pessoa, um sujeito energúmeno. E eu uso isso porque existe um fenômeno psicológico chamado possessão ideológica, que é descrito pelo Jordan Peterson, um PhD da Universidade de Toronto. Então, assim, o que é isso? É quando a pessoa ela já não raciocina mais quando ela fala. Ela que nariz de cera, fala longo, o cara fica tremendo. Ela simplesmente sai verbalizando uma série de bobagens. E aí o pensamento começa a ficar incoerente. Por quê? Porque não é mais a pessoa falando. Uma ideologia tomou conta dela e ela só consegue botar para fora esse tipo de coisa. Então, quando você tem uma ideologia antibolsonarista, você fica preso a esse tipo de coisa. Você está dentro de uma emissora censurada e começa a relativizar a censura, dizendo assim, não, nós temos regras eleitorais que cerceiam em parte o trabalho da imprensa. Aí o sujeito lê uma lei que versa sobre propaganda eleitoral. Aí ele fala, não, isso pode acontecer, sim. O trabalho da imprensa pode ser censurado. Isso acontece dos dois lados. Eu pergunto, na sua emissora... Peraí, querido, eu deixei isso falar, agora deixa eu terminar. Eu falo assim, na sua emissora que você trabalha, qual foi a regra que você recebeu do TSE dizendo que você não pode fazer... você não pode chamar o Bolsonaro de pedófilo? Você não pode trazer informações sobre a fala do Bolsonaro que levem o eleitor a frases equivocadas? Canibalismo? Não. Inclusive no ar, ele defendeu todas essas coisas, abertamente. E não teve nenhuma ação proibindo ele de fazer isso. Então, o nível de dissonância cognitiva é tão grave, mas assim, tão severo, que a pessoa entra no estado onde ela vira... Ela no mesmo comentário, no mesmo comentário ela diz assim, não, o comentário foi retirado do ar porque tinha indícios de que poderia usar informações que eu... Aí ele fala assim, mas eu acho estranho, porque tiraram o comentário do ar sem terem visto o documentário. Eu falo assim, você percebe que a sua segunda frase... Não está mais dando para entender agora. Não, mas é a questão da dissonância cognitiva. Você é muito confuso. Você é muito peraí, confuso. eu estou falando que você vai ter o seu momento. Eu não estou mais entendendo, eu queria entender. Teve 40 momentos. Só que eu vou ter que responder então, assim, e você precisa ser mais claro. Você é muito confuso. Vamos lá, turma, por favor. Você é muito confuso. Peraí. É um momento de dissonância cognitiva tão grave... O seu agora que a gente está observando. Eu tento chamar a atenção para a dissonância cognitiva do ar para o cara, para ele ver se ele aterriza. O Brasil não está te entendendo, ele fica na própria emissora que está... Ô, Guga, ele deixou você falar. Peraí. Não, mas é surreal. Eu me sinto ofendido, assim, e tudo bem, ser ofendido faz parte da vida, mas não deixa de ser ofensivo para mim, dentro da própria emissora. Quem está sofrendo censura, o sujeito normalizar essa censura.
Olha, são aspas dele, eu anotei. Nós temos regras que cerceiam, em parte, o trabalho da imprensa. Isso pode acontecer. Eu só quero fazer uma analogia com isso, com uma fala louca, mas assim, de internar, sair numa camisa de força, da Carmen Lúcia. Onde ela fala o seguinte: não, eu vou censurar, mas vejam bem, essa censura aqui, a gente tem que ver se isso é censura. Porque se for censura, eu vou acabar. Aí o Brasil não permite censura, tá, gente? E você, o que achou disso tudo? Deixe aí sua opinião nos comentários e deixe também o seu like. Até o próximo!